Boa noite a todos, sejam bem-vindos de ter connosco a nossa querida irmã Ana Teresa Camasmi. Agradecemos a oportunidade que ela nos deu de podermos estar com ela, de ouvir hoje as reflexões que nos vão ser dadas. A nossa irmã é palestrante espírita, é psicoterapeuta e é coordenadora de treinamentos do Centro Espírita Tarefeiros do Bem. É uma irmã que prepara os seus trabalhadores para as diversas atividades do Centro Espírita. Tem experiência da nossa doutrina, de palestras, bastante conhecida no Brasil. Que ainda esperamos que um dia a possamos ter aqui connosco, ter a alegria de a ter aqui connosco. Eu vou esperar. E então vamos fazer uma pequenina prece, está bem, de abertura, agradecendo a oportunidade que temos de a ter aqui connosco. É com muita alegria no coração que a recebemos na nossa casa. E vamos abrir os nossos corações, sentirmos-nos acolhidos pela energia do nosso Mestre Jesus, que nos envolve sempre que abrimos os nossos corações, que nos envolve com aquele olhar doce e sereno. Pedindo-te, Jesus, que harmonizes os nossos espíritos de todos os irmãos que estão aqui ouvindo-nos, para que possamos receber as tuas bênçãos no dia de hoje. Pedindo-te, Jesus amado, que possas envolver também, não só a nós, mas a nossa irmã, Ana Teresa, e que as tuas palavras nos possam envolver, nos possam dar um pouco mais de conhecimento e de alegria nas nossas vidas. Que assim seja. E também agradecer à vida por este encontro de almas e que é o tema da nossa palestra, a gratidão à vida. E vamos então pedir à Ana Teresa que comece quando entender. Então, aqui é de tarde, mas aí é boa noite, né, amigos? Aqui é boa noite. Boa noite, então. Boa noite. É uma alegria estar com vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo um estudo em Portugal, né? Estou me sentindo em Portugal. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar junto de vocês através da Filomena. É uma gratidão. Eu também estou conhecendo essa irmã querida. Agradeço a espiritualidade amiga que nos envolve sempre, que nos protege. Então, espero poder trazer essa noite para vocês um pouco das minhas reflexões sobre a gratidão, que é um sentimento por excelência, que a Joana de Ângeles nos traz no livro Psicologia da Gratidão. E é sobre isso que eu quero poder hoje compartilhar com vocês, com muito prazer, com muita alegria no coração, tá? Antes de eu poder chegar lá na gratidão, gostaria de começar um pouquinho sobre o que a gente está vivendo, porque é justamente essa experiência da quarentena que tem me permitido poder estar junto de tantos corações queridos tão longe. Eu já fui para a Suíça, eu já fui para Londres, agora estou eu aqui em Coimbra. Isso é um espetáculo, né, gente? Então, assim, se por um lado a gente tem
essa angústia de estarmos tão aprisionados, né, tão separados uns dos outros. Por outro lado, eu também estou podendo estar junto de pessoas que eu jamais imaginava, né, estar junto. Então, segundo os espíritos, nós estamos vivendo um momento de transição planetária, né? Essa não é a primeira transição que a gente passa, mas a gente está entendendo que é uma transição. E para a nossa geração, né, para a nossa época, essa transição planetária está muito palpável, né? É uma experiência de constrangimento. É uma atenção para essa palavra, porque não é uma experiência de aprisionamento, né? Inclusive, essa palavra confinamento, eu não acho boa para isso que a gente está vivendo. Nós estamos experimentando um constrangimento, ou seja, estamos com uma redução do nosso espaço de convivência, do nosso espaço de liberdade de ir e vir. Mas essa experiência, ela aconteceu no momento em que nós estávamos de que jeito, né? Em que circunstância que a humanidade precisa viver constrangimentos? É quando a gente está vivendo um excesso. Nosso corpo faz a mesma coisa. Quando a gente está vivendo algum tipo de excesso corporal, a maneira do nosso corpo encontrar de novo o seu equilíbrio é através do constrangimento, não é? Imagina, se você excedeu os limites de um músculo, se você fez um exercício mais, né, você fez uma mudança, você fez alguma coisa que você exagerou no seu movimento muscular. A dor que vem como consequência desse excesso, ela constrange seus movimentos, te convida a parar um pouco com os movimentos, porque você não consegue o mesmo movimento porque a dor não deixa, a dor não permite, então a dor constrange, e aí esse músculo ele é obrigado a descansar para ele poder voltar ao seu estado natural, sair de um estado de inflamação. Então, eu queria pegar essa metáfora da inflamação muscular para poder dizer que, sim, que esse período que a gente está passando é um momento que eu acho que a gente inflamou, sabe? É como se a gente tivesse estirado um músculo, é como se a gente tivesse exagerado na nossa alimentação, a gente exagerou no movimento de vida e, como consequência desse movimento, a gente adoeceu e nós estamos, através do constrangimento, fazendo uma transição para um estado mais saudável, de maior equilíbrio. Então, nós temos na questão 257 do Livro dos Espíritos, Kardec, naquele ensaio teórico, ele diz para a gente que os sofrimentos desse mundo seriam menores se a gente não tivesse tanto excesso. Então, tem vários lugares na nossa codificação que a gente vai perceber que todas as vezes que a gente vai para o excesso, existe a necessidade de algo que nos ajude a voltar. Então, eu vou ler para vocês, por exemplo, a questão 784. Né? Na questão 784, que é na nossa lei da liberdade. Não, desculpa, do progresso. Então, Kardec pergunta assim, que a perversidade do homem é muito grande. Será que o homem não estaria andando para trás? Olha que pergunta interessante que Kardec está fazendo. Então, ele está questionando a lei do progresso. Se os espíritos estão dizendo que o progresso é sempre para frente, que a gente não retrograda, como pode estar andando para frente se a gente está vendo tanta maldade no mundo? E aí os espíritos dizem, enganas-te. É preciso observar o conjunto para ver que o homem se adianta. Ou seja, está convidando Kardec a olhar amplamente, né? Não ficar só olhando para o coronavírus, né? Então ele está dizendo, é necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensiva a necessidade do bem e das reformas. Então, na lei do progresso, os espíritos estão dizendo, quando a gente vai para o excesso, não precisaria ir, mas no nosso nível moral, no nível de amadurecimento que a gente se encontra, a gente ainda não sabe chegar ao equilíbrio sem passar pelo excesso, né? Então, na juventude a gente comete muitos excessos, porque a gente entende que o excesso é liberdade.
Então, a gente ainda tem um entendimento infantil espiritualmente, eu quero dizer, que liberdade é fazer o que a gente quer. E aí a gente perde o limite do que é saudável para nós. Nós podemos ter relacionamentos afetivos tóxicos, achando que assim eu sou livre para me relacionar com quem eu quiser, sem perceber qual é o tipo de relacionamento que me deixa melhor comigo mesmo, né? Então, às vezes, a gente vai para um excesso, vive relações violentas, relações lesivas, para poder descobrir qual é o meu equilíbrio. Olha só como é que combina isso com a lei da destruição, que também faz parte da terceira parte dos espíritos, em que os espíritos dizem que o que a gente chama de caos é transformação. Então, nós estamos vivendo um momento de constrangimento, mas é importante olhar para a finalidade disso. Qual é a finalidade de tudo isso que a gente está experimentando? A gente já entendeu que o que a gente está experimentando é consequência de um excesso. Então, que excessos foram esses que a gente estava experimentando enquanto humanidade, né? Excesso de consumo, não é isso? A gente lidou com a natureza e com a vida como se fosse uma reserva inesgotável. Nós tivemos excesso de apego aos bens materiais, não é? Temos diversos excessos. Então, esses excessos agora que estão vivendo no seu máximo constrangimento, a gente está chegando na possibilidade da gente encontrar esse equilíbrio. Mas isso não vai ser assim, acabou a pandemia, nós já estamos transformados. Claro que não. Isso é um passinho. Então, essa pandemia que nos constrange, que nos deixou em quarentena, que nos deixou de molho em casa, enfim, nos obrigou a estar em espaços que a gente nunca esteve 24 horas. Por exemplo, a nossa casa, né? Quem é que já estava acostumado a ficar 24 horas em casa? Ninguém. A gente ia em casa, mas a maior parte do tempo a gente estava na escola, ou trabalhando, ou em algum outro lugar. E nós começamos a observar nessa quarentena, será que nós preparamos a nossa casa para a gente habitar 24 horas? Né? Será que a gente preparou a nossa geladeira, a nossa cozinha, a nossa vida, a nossa convivência com as pessoas para momentos como esse? O que eu percebo é que não. A gente nunca imaginou que um dia passaríamos 24 horas com as nossas famílias, 24 horas com os nossos móveis da casa, 24 horas com os nossos pensamentos, 24 horas com os nossos sentimentos. Então, nós estamos sendo visitados por nós mesmos como nunca fomos visitados. Então, isso é um passo para a gente poder começar a aprofundar o processo de transição que a humanidade transita do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração e depois para mundos ditosos ou felizes, e assim vai a progressão, né? Nós já viemos do mundo primitivo. Então, nós estamos vendo a transição. É interessante isso. Essas desencarnações em massa que a gente está assistindo, assim como já aconteceu nas guerras mundiais, nós estamos vendo desencarnação em massa, né? No nosso lar, André Luiz descreve que tem equipes que cuidam dessa desencarnação em massa, né? É muito importante a gente entender que nós não estamos abandonados, não. A espiritualidade maior está atenta e cuidando dessa transformação que está acontecendo com a gente. É claro que dói. Nós estamos vivendo também um luto da nossa vida anterior, não é verdade? E a gente intui que quando a gente voltar para o nosso cotidiano, não vai ser da mesma maneira, porque nós já estamos tocados por esse medo, nós já estamos tocados por esse limite do constrangimento. Então, é ingênuo a gente achar que quando a pandemia acabar, nós estaremos exatamente do mesmo jeito que nós estávamos quando tudo começou. E é melhor que não, né? Se essa experiência está vindo para nos transformar, que nos transforme para sermos pessoas pelo menos mais solidárias, um pouco mais abertas, um pouco mais tocadas para sairmos desse egoísmo que nos é natural. O que isso tudo tem a ver com o tema de hoje da gratidão, né?
É porque a nossa benfeitora, Joana de Ângeles, nossa querida, que escreveu o livro Psicologia da Gratidão, ela vai desenvolver a ideia que a gratidão é um sentimento superior. Então, o que eu quero dizer com superior? Ele é um sentimento diferente. Olha só, quando eu falo assim, tristeza é um sentimento que a gente tem um correspondente corporal, né? A gente chora na tristeza, a gente fica recolhido na tristeza. Ou na alegria, a gente tem uma expansão, né? Nós temos correspondentes corporais. Esses são os nossos sentimentos básicos, comuns. Tristeza, alegria. Ou a gente pode estar assolado pelo medo, que são emoções bem corporais, o medo, a raiva, né? Agora, quando a gente fala de gratidão, ele é um sentimento superior, por quê? Ele é um sentimento transcendente. Ele é um sentimento que não tem esse mesmo correspondente corporal que, por exemplo, a tristeza ou a alegria tem. A gratidão é um estado de serenidade, é um estado espiritual. Então, esses sentimentos, serenidade, paz de espírito, gratidão, são estados da alma que a gente diz metasentimentos por isso. Porque a correspondência dele é completamente diferente da correspondência corporal. O que a gente tem vontade é de ficar completamente com o corpo parado. É um sentimento que nos leva a uma conexão com a espiritualidade maior. E poderíamos dizer, se assim a gente quiser, é uma conexão com o todo, uma conexão com o universo, uma conexão com Deus. O autor Leon Denis diz que no nosso coração habita Deus. Ele diz que no nosso coração tem um templo interno onde Deus mora. Então, no estado de gratidão, essa conexão com Deus é imediata. Então, eu poderia dizer, sem medo de errar, que gratidão é o sentimento de maior intensidade de ligação com o Criador. Não quer dizer que outros sentimentos não nos liguem a Deus, porque nós estamos mergulhados em Deus, não é? Não existe nada nosso que não seja Deus, a bem da verdade, né? O fluido cósmico universal está em tudo e qualquer lugar. Nós respiramos, vivemos, nós trocamos, nadamos, né? No fluido cósmico universal. Então, quando a gente fala de Deus, não tem a possibilidade de a gente estar fora do reino de Deus. É impossível, né? Então, qualquer sentimento, claro, pode nos ligar a Deus, mas a gratidão é um sentimento por excelência e de ligação com Deus, e talvez 99% de chance de ser o sentimento que uma alma experiência de maior poder curativo. Então, se você quiser curar sua alma de feridas profundas, precisa desenvolver a conexão com a gratidão. Então, eu queria mostrar para vocês um esquema que eu fiz a partir do livro da Joana. Esse esquema não está lá no livro, foi o que como eu organizei esse pensamento. Eu vou compartilhar essa tela com vocês aqui. Então, seria assim. Peraí. O primeiro nível que a gente se encontra espírito em processo de amadurecimento, é o egoísmo. E eu acho que era assim que a gente estava antes da pandemia. Eu acho que a gente estava no excesso disso. O homem é o centro do universo, o homem é autossuficiente, poderoso, tem o controle de todas as coisas, né? Quanto mais bem material, mais segurança, mais poder. Então, eu acho que a gente estava assim, olhando só para a gente. Então, quando a humanidade vive o excesso do egoísmo, adoece. Porque, embora o egoísmo seja um estado natural da alma, no sentido de que é através do egoísmo que pode acontecer a conservação das espécies, a gente não pode morar no egoísmo. Nós já estamos no mundo de provas e expiações, nós precisamos dar um salto. A gente precisa poder colocar o nosso pezinho no mundo de regeneração. Eu não quero dizer com isso que o mundo de regeneração é maravilhoso, mas é melhor do que o nosso. Porque no mundo de regeneração ainda tem sofrimento. Porém, aqui, no mundo de provas e expiações, uma das características mais intensas que a gente tem é que o mal predomina sobre o bem. Por isso, gente, que o trabalho do bem nesse planeta, né,
nesse estágio moral que a gente se encontra, exige tanto esforço da gente. E embora a gente se sinta super bem quando faz o trabalho do bem, a gente sente uma onda contrária fortíssima para realizar o trabalho do bem. Muita resistência, muita força oposta, a gente tem que lutar muito. Então, esse esforço é natural de um nível evolutivo em que os espíritos ainda se encontram com o predomínio do mal, ou seja, predomínio das sombras, que a gente ainda tem muitas nos nossos corações. Mas, segundo a lei do progresso, essa encarnação que a gente está agora no momento é a melhor que a gente já teve, tendo em vista a nossa história espiritual. Então, a gente precisa ter esse olhar de alcance, né? Para frente, futuro. É para lá que nós estamos indo. Então, a nossa doutrina, ela é extremamente consoladora por isso, porque ela dá uma finalidade para isso. Então, não é para a gente brigar com o egoísmo, não é para a gente lutar contra o egoísmo, é para a gente curar nosso egoísmo, é para a gente transformar nosso egoísmo. Então, segundo a nossa benfeitora, o passo seguinte ao egoísmo, que seria esse círculo que eu coloquei, é o estágio de recompensa. Ou seja, nós, depois que a gente para de olhar para o nosso umbigo, a gente vai para um estágio chamado recompensa, eu consigo receber e dar, mas eu ainda não consigo olhar para o meu irmão. Eu só olho para aquilo que meu irmão me dá. Então, uma metáfora que eu posso dizer é a criança em dia de aniversário, que cada visita que chega, olha para a mão da visita para ver qual é o presente que a visita está trazendo. É assim que a gente é, moralmente. A gente não consegue se conectar diretamente com Deus, mas a gente quer recompensa de Deus. A gente quer ver o que tem na mão de Deus para mim. Aí eu me abro. Mas o que tem de importante aqui, que a Joana está ensinando para a gente, que isso é um processo. A alma está saindo do egoísmo. Se ela já está na recompensa, é uma beleza. Mas a recompensa ainda é um estágio infantil nesse sentido. Porque somos ainda crianças olhando a mão de Deus, mas ainda nos conectamos diretamente com o nosso Criador. Nem entendemos a finalidade da presença dele nas nossas vidas, né? O estágio seguinte, que a Joana vai contar para a gente, é o estado de gentileza, que vamos voltar lá para o egoísmo. No egoísmo eu só olho para mim. Na recompensa, eu já olho para o que o outro me oferece. Agora, na gentileza, eu já olho para o outro. Então, o meu olhar já sai da materialidade, ou seja, de querer coisas concretas do que o outro pode me dar, e eu já olho para esse outro. Então, no estágio da gentileza, a gente já tem condição de ser solidário, a gente já tem condição da beneficência, a gente já tem a condição de ser manso, né? Lembra de bem-aventurados os mansos? Então, eu acho que manso pode ser substituído por gentileza. Então, bem-aventurados os gentis, porque eles herdarão a terra. Ou seja, quando a gente já está com o nosso coração na atmosfera da gentileza, a nossa relação com os bens materiais já é de desapego, né? Porque o apego está lá no estágio da recompensa, não é? No apego, eu tenho medo de perder. Então, com medo da escassez, com medo de faltar, eu vou lá na farmácia, compro todo o álcool gel que tem só para mim, né? Então, a recompensa escorrega para o egoísmo facilmente, porque eu tenho tanto medo de faltar, que eu não consigo olhar para o outro, eu só fico olhando para a minha possibilidade de escassez, para faltar. Então, eu vou recorrer para o egoísmo, para a autossuficiência, para olhar só para mim. É muito difícil, né, esse processo. Então, é interessante como é que nesses momentos de confinamento, de constrangimento, aparece exatamente essa nossa dificuldade de compartilhar, de ser solidário. Mas aí, quando passa o medo, aí a gentileza pode aparecer. Interessante isso, a gente vai para frente, vem para trás, percebe? A gente bota um pezinho na gentileza, volta para a recompensa, dá um passinho para o egoísmo, volta para a recompensa. Então, a recompensa é um estado da alma em que a gente está olhando ainda o que eu dou, que eu recebo. Se eu dou 5 laranjas, eu quero receber 5 abacaxi, ainda estou ali no 1 a 1, né? Se eu der um pouco mais, eu já começo a prestar atenção se o outro está deixando de dar para mim, enfim, o que eu fiz para ele. Então, estou muito preocupado. Preocupado também em ser bonzinho para poder receber de Deus a recompensa por eu ter sido bom. Então, eu ainda não estou conseguindo entender
de uma maneira adulta a caridade. Então, na recompensa, eu ainda tenho uma visão infantil da caridade, mas já é uma beleza, porque é melhor do que a falta de caridade que acontece no egoísmo, tá bom? Então, quando a gente está no estado da gentileza, a gente já consegue olhar para os nossos irmãos. Então, eu já consigo olhar para a dor do outro, eu já consigo olhar para a falta que acontece na vida do outro, eu já consigo ser generoso na minha relação com o outro, eu já consigo sair de mim e me imaginar no lugar do outro e ver como é que é difícil aquela experiência. E se eu tivesse no lugar desse outro, como eu gostaria também de ser atendido, de ser acolhido, né? Então, na gentileza, a gente já está, vamos dizer assim, conseguindo olhar para o outro como meu irmão. Porque na recompensa, eu ainda estou competindo com ele. Parece que eu não posso, ele não pode ter mais do que eu, porque se o meu companheiro tem mais do que eu, pode faltar para mim. Então, eu ainda estou nessa matemática, né? E é interessante como é que às vezes a gente se relaciona com Deus assim, né? A gente faz umas barganhas, não é verdade? Ah, Deus, olha, eu já estou fazendo isso e isso, então agora eu já posso receber aquilo, aquilo outro, né? Vocês já repararam como é que a gente faz prece assim, né? Olha, Deus, magnânimo, maravilhoso, Pai maior. Então a gente puxa o saco de Deus, né? A gente bajula Deus, aí depois a gente pede. Então, Deus, eu quero isso, 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 isso. Então, a gente ainda tem uma maneira de fazer prece que é uma maneira de criança, né? As nossas preces, em vez de ser uma prece que pede para retirar a dor, as nossas preces deveriam ser na gentileza, que seria: Senhor, me ajuda a crescer com isso que está acontecendo na minha vida. Não é tira isso da minha vida, né? Tira a dor da minha vida. É, Senhor, me ajuda a crescer com essa dor. Então, isso é um salto, sabe? No amadurecimento do espírito. Esse é o salto que Deus espera que a gente dê. E nós vamos dar, gente. É só uma questão de tempo. Porque essas linhas que eu coloquei aqui é para dar ideia de progresso, né? Então, vamos ver o estágio seguinte que a benfeitora disse para a gente, Joana de Ângeles. É o estado do louvor. Olha que coisa linda. Então, olha lá. A gente saindo do egoísmo, em ter o olho só para mim, e é necessário esse estágio para que a gente possa sobreviver, né? É a herança que a gente traz da vida animal, porque o princípio inteligente ele atravessa o mineral, o vegetal e o reino animal. Então, a gente traz de lá o instinto de conservação, que nos ajuda a sobreviver. E nos momentos difíceis da nossa vida, a gente precisa desse instinto de conservação para a gente conseguir ter autocuidado, senão a gente não consegue ter autocuidado. Então, a gente tem resquícios, lembranças do que é esse egoísmo que leva para a conservação. Depois disso, a gente tem o aprendizado da recompensa, que é conseguir trocar, igual trocar figurinha, né? 1 a 1, 2 a 2, em que eu troco, mas eu fico muito interessada em que eu vou receber e o que eu estou dando. Então, o meu olhar ainda é para a vida material. O terceiro estágio de amadurecimento é a gentileza, em que o meu olhar se estende para além do que eu dou e recebo, e eu posso olhar para esse quem me dá e quem eu me torno quando eu dou, quem eu me torno quando eu recebo, né? Me lembrei aqui de uma situação interessante que eu passei quando meu marido ficou internado há muitos anos atrás, e ele tinha uma doença, era uma doença gastrointestinal, e não se tinha o diagnóstico, então passava o dia, a noite, faz exame daqui e dali, aquilo estava me afligindo muito, mas nós estávamos esperando vários exames, já tinham se passado 3, 4 dias, a gente ainda não tinha nenhum diagnóstico, e numa das vezes que eu desci para lanchar, o ascensorista perguntou: então, já sabe quando o seu familiar vai poder ter alta? Aí eu estava muito desolada mesmo esse dia. E aí eu disse para ele: eu não faço a menor ideia, eu não sei, tá? Ninguém sabe dizer, eu não sei. Aí ele respondeu assim: diga em breve. E aí cheguei no meu andar. Eu agradeci e eu fui pensando: que coisa bonita que aquele homem me ofereceu. Foi uma gentileza.
Percebe como é que é para além da recompensa? Não tinha nada a ver com a recompensa que ele me deu. É aquele dar sem olhar a quem. Ele não sabia meu nome, não sabia quem eu era. Ele me deu uma frase de esperança. Diga em breve. Então, pensar que meu familiar vai ficar bem em breve, isso me coloca numa posição muito melhor do que o não sei. Não é verdade? Então, o em breve é um estado mental, é um estado emocional que facilita a cura. Então, ele teve ali um gesto de gentileza. Então, olha que coisa bonita. Quando ele disse para mim, em breve, que pessoa ele se tornou? Ele não era mais ascensorista. E nem eu era mais uma pessoa desesperançada. Com uma atitude de gentileza, ele muda quem ele é. Ele se tornou um tarefeiro do bem, né? Ele se tornou um agente de Jesus, um discípulo de Jesus naquele momento. E eu me tornei uma mulher atendida, né? Atendida fraternalmente. Nós ali, num pequeno contato do elevador, nos tornamos irmãos. Olha que coisa, gente. Então, no estado de gentileza, na atmosfera da gentileza, se transforma quem eu sou diante do outro. E eu acho tão bonito a gente pensar isso, essa proposta que o Espiritismo nos traz, significa que nenhum de nós é em si mesmo, porque a caridade nos transforma em outros. Se eu estou na rua e dou um sorriso para alguém que está na rua e pergunto ao meu irmão como você está, ou o que você precisa, quem ele se torna? Quem eu me torno? Se eu ofereço para ele um dinheiro, nem olho para ele, só ofereço dinheiro e vou-me embora às vezes isso seja muito custoso, mas quem ele se torna quando eu dou esse dinheiro? Uma pessoa? Um objeto? Né? Então, a gentileza é uma atmosfera que pode transformar quem está ali diante do dar e diante do receber. Né? Isso é fundamental. Né? A gente perceber que todos os estados emocionais da gente são passíveis de transformação, principalmente quando a gentileza está na presença. Então, no Evangelho, no capítulo que fala sobre a caridade moral e material, eu acho que é Não Saiba a Vossa Mão Esquerda, os Espíritos vão dizer que saber ser surdo às ofensas alheias é caridade. Olha isso, gente. Saber ser surdo às ofensas alheias é caridade. Relevar, perceber que o outro pode estar em desequilíbrio e você não contracenar com o desequilíbrio do outro, isso é caridade moral. E os Espíritos ainda acrescentam, não quer dizer que a caridade material não seja importante, mas a caridade material sozinha não nos transforma. É preciso que haja a caridade moral também. Então, o estágio de gentileza é um estágio importante no nosso processo de amadurecimento. E aí, então, a Joana nos oferece o próximo estágio, que seria o estágio de louvor. No louvor, voltando lá, no egoísmo eu olho só para mim, na recompensa eu fico olhando o que o outro tem na mão para me dar, na gentileza eu olho para o outro, e então eu me torno irmão, eu então posso ter compaixão. Olha quantos sentimentos podem emergir no estado de gentileza, né? Compaixão, pode aparecer a caridade, pode aparecer a empatia, olha quanta coisa bonita, né? É o amor, um amor mais genuíno. E aí vem o estado de louvor, que a Joana vai dizer, que transcende o outro. E aí, na atmosfera do louvor, a gente está em conexão com o todo. Olha que sensacional. Aí a gente tem essa sensação de pertencimento ao todo que nos cerca. É quando a gente está na natureza e parece que a gente faz parte do pôr do sol. É quando a gente está na natureza, parece que a gente está fazendo parte das árvores, parece que a gente está fazendo parte das estrelas. A gente se sente aquela poeirinha cósmica. Estamos fazendo parte de tudo. Essa sensação de unidade é o estado de louvor, né? Inclusive os irmãos evangélicos chamam de louvor esses cânticos de gratidão. E o último estágio
finalmente ao estágio da gratidão. Então, com esses círculos, eu quis mostrar para vocês que alcançar o estado de gratidão não é uma coisa simples, é um processo, é um aprendizado. Porque quem mora no egoísmo não consegue sentir grato por nada. No estado de gratidão, a gente consegue entender a vida como graça. E aí a gente parafraseia Paulo de Tarso, em tudo dai graças, é uma outra coisa, né? Então, nesse estado de gratidão, em que a gente pode se sentir uno com Deus, no estado de gratidão, eu posso, inclusive, agradecer as adversidades. No estado de gratidão, eu posso agradecer não só as coisas maravilhosas que me acontecem, mas no estado de gratidão, eu posso agradecer os momentos difíceis da minha vida, porque eu consigo entender não o porquê que eu estou passando por aquilo, mas para que eu estou passando por aquilo. Ou seja, aonde me leva essa adversidade? Em que eu me transformo quando eu estou passando por essa adversidade? Então, entende por que eu disse no início que a gratidão faz parte dos sentimentos superiores? A gratidão faz parte dos sentimentos superiores, por quê? Porque o sentimento de gratidão nos retira desse lugar da materialidade. Então, não importa se você tem profissão A, profissão B, se você tem um corpo bonito, feio, gordo, magro, no estado de gratidão, não existe condições para você se sentir filho de Deus. Você simplesmente recebe porque simplesmente você é filho de Deus. Ponto. Então, os criminosos são filhos de Deus. Eles são dignos de receber o amor de Deus. Assim como os anjos, tanto quanto aqueles que vivem na materialidade pura, animalesca, também são filhos de Deus. Então, Deus não escolhe privilegiados, né? Não tem eleitos para receber o amor de Deus. O amor de Deus é possível para todos. Né? Então, isso é super importante que a gente precisa se conectar. Aqui chegou algumas perguntas, aqui tem uma coisa muito interessante. Quando estamos a seguir o caminho do bem, procuramos fazer o melhor e reprogramar ideias e atitudes, renovando. E aí vem a força contrária para que a gente desista, né? Então, é justamente para testar sua força, não é para perder as forças, de jeito algum. Então, as nossas forças precisam de teste. Vou dar um exemplo para você de uma criança na escola, né? Vamos imaginar uma criança que esteja no segundo ano, né? Passando para o terceiro. Tem que vir um teste um pouquinho mais difícil para ela poder passar para o terceiro ano. Se ela só fizer o teste de tudo que ela já sabe fazer, como é que ela vai ter capacidade de vencer os desafios do terceiro ano? Então, as forças opostas e contrárias ao trabalho do bem é natural nesse nível evolutivo que a gente se encontra, porque a gente está aprendendo a sustentar o bem. Porque o mal para a gente já é familiar, entende? Mal é uma coisa que já é normal para a gente. É tão normal, gente, que nós somos capazes de dizer uns para os outros assim: eu sou agressivo, eu sou preguiçoso, eu sou avarento. É tão normal, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta mesmo. A gente precisa perder essa ideia de que o mal é normal. Não, isso não é o normal. Isso são estados de defesa. A gente escolhe ficar avarento, escolhe ficar recolhido, intimidado, deprimido, preguiçoso, agressivo, violento por defesa. E essas defesas acontecem muito cedo, sabe? No livro Em Busca da Verdade, a Joana de Ângeles nos mostra que a gente faz esses movimentos de defesa logo na primeira infância. Quando o espírito encarna, depois que ele sai da fase de bebezinho, ele já começa a estruturar suas defesas. E essas defesas que viram mais tarde procrastinação, preguiça, né, agressividade, não é a nossa identidade. É muito importante a gente diferenciar isso. Às vezes a gente confunde defesa com identidade. Porque a gente vai ficando tão viciado em ser mal-humorado que quando pergunta assim, como é que você é? Ah, mal-humorado. Então a gente já confundiu
defesa com identidade quando a gente fala isso. Então, a gente precisa diferenciar. Quando eu falo que eu sou mal-humorado, não é possível que você seja mal-humorado 24 horas por dia, né? Se a gente não é mal-humorado 24 horas por dia, tem algum gatilho que, quando ele é acionado, pronto, seu mau humor salta na frente. Mas isso não é quem você é. Isso é quem você está viciado a responder. É um comportamento que te vem de pronto, que está na sua manga. Mas isso não quer dizer que é a sua essência. A nossa essência, gente, como é que os espíritos dizem? Nós nascemos simples e ignorantes. Simples e ignorante quer dizer sem registro. Simples e ignorante quer dizer ainda para ser. Somos vir a ser. Nós não estamos acabados nem completos. A gente está num processo de amadurecimento. Então, à medida que a gente vai convivendo, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai elastecendo as nossas características positivas, exercitando as nossas virtudes. E tudo aquilo que é sombrio na nossa alma, tudo aquilo que é defesa na nossa alma, vai perdendo a força. Mas nesse estágio evolutivo que a gente vive, isso é misturado. As nossas qualidades ficam misturadas com as nossas defesas, de tal modo que às vezes a gente tem dúvida de quem a gente é. Às vezes a gente tem tanta dúvida de quem a gente é que a gente tem medo de estar enganando as pessoas. Às vezes as pessoas começam a gostar da gente e a gente sente até medo. Ai, meu Deus, está começando a gostar de mim, não sabe quem eu sou. Quando a gente começar a conviver, não imagina o demônio que tem dentro de mim, não é? Não tem problema não, que tem demônio dentro de todo mundo. Se for pensar assim, todo mundo tem seus demônios. E nós estamos aqui para isso. Para conhecer esses nossos demônios internos, essas nossas sombras internas, é uma batalha, viu, gente? Porque a gente precisa trazer à luz essa parte mais sombria para que a gente possa oferecer cura para essas partes doloridas da nossa alma. Porque nós somos. O Deluca, uma vez, numa palestra dele, eu gostei dessa metáfora. Ele disse que nós somos pássaros feridos. Por isso que a gente berra tanto. Por isso que às vezes a gente é tão agressivo uns com os outros, né? Porque nós somos almas feridas, sim, em processo de cura e tratamento. Então, se a gente fosse pensar no nível amplo, a reencarnação é uma jornada de cura. Então, a gratidão, que é o nosso tema de hoje, a gratidão é um estado da alma que oferece maior chance de cura. Porque a gratidão é um estado em que a alma diz sim para tudo o que a vida oferece. Nós queremos dizer sim só para as coisas boas da vida da gente. Só que é o seguinte, quando a gente diz não para os fatos da vida da gente, os fatos não desaparecem. Por exemplo, a morte de um ente querido, a perda de um emprego, uma doença física de longo curso. Enquanto você não diz sim para isso, enquanto você não se conecta com a gratidão no sentido assim, Senhor, eu não sei por que eu estou experimentando isso. Mas se isso está presente na minha ajuda, na minha vida, eu peço ajuda para eu poder crescer com isso. Isso é um estado adulto. Isso é um estado maduro do espírito. É nisso que consiste a gratidão. Então, se a gente pudesse resumir, a gratidão é um estado de sim para a reencarnação. É como se você dissesse assim para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe por quê que tem essa frase no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Porque a nossa vontade é muito infantil. Não dá para Deus atender a nossa vontade. Porque é vontade de criança. A nossa encarnação, gente, ela é feita não do que a gente quer. Ela é feita do que a gente precisa para amadurecer. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou para a gente, seja feita a tua vontade, não é seja feita a minha vontade. Senão, a gente inverteu. Deus vai ficar, virou meu babá, não é? Tem que dar conta da minha vontade. E é o inverso. Quando eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo, eu renuncio à minha tentativa de entender, porque entender Deus é impossível para nós que somos pequenininhos, mas a gente pode sentir Deus. Então, eu renuncio a essa vontade de controle que a gente tem e me abro para o aprendizado que essa experiência na minha vida está me convocando. Isso é um estado de gratidão.
Em tudo dai graças. Não é assim que Paulo de Tarso diz aos Tessalonicenses? Em tudo dai graças, né? Orai sem cessar, regozijai-vos sempre. Então, a gente precisa se abrir para a graça. O quanto que a gente está aberto para a graça, né? O quanto a gente está aberto para a graça. Então, vou responder outra perguntinha. A minha questão é: vamos ficar diferentes, menos orgulhosos e menos egoístas? Será que a humanidade vai dar esse salto? Não, não é assim. Não, não é um salto. A gente está em processo. Porque percebe como é que a gente está resistindo? Como é que a gente ainda diz não para essa experiência? Como é que a gente ainda está brigando com isso, com essa experiência? A gente só consegue aproveitar uma experiência 100% quando a gente para de resistir. Quanto mais a gente resiste, mais sofrimento a gente tem. Não é incrível isso? Né? A gente vai tomar uma injeção no braço. Se eu enrijeço o braço, essa injeção dói muito mais. Agora, se eu relaxo o braço, o músculo relaxado, eu sinto menos dor. Então, a gente ainda resiste muito, porque a gente quer dizer para Deus como é que tem que ser a pandemia, sabe? Que não podia ser no mês de março. A pandemia tinha que ser depois que todas as minhas coisas tivessem acontecido. Então, a gente ainda fica botando muito senão para as coisas acontecerem, né? Outra pergunta, sobre os estágios da gratidão. Transitamos entre eles a cada gesto, ou uma vez alcançada a tal atmosfera, conseguimos nos manter ou nos transportar a ela com mais facilidade? Uma coisa e outra. Eu diria que depende da área da vida, eu acho que é assim. Tem áreas da vida que você já consegue chegar lá no louvor, tem áreas da sua vida que você está lá no egoísmo, tem áreas da vida que você está no superapego, aí você já está na recompensa, tem áreas da sua vida que você já consegue estar na gentileza, né? Então, eu acho que a gente vai habitando esses estágios da gratidão, porque a gente ainda é incompleto, né? Nós somos ainda, com o nosso amadurecimento, ele ainda tem muita desigualdade. Então, eu tenho a impressão que a gente transita neles em áreas da vida da gente. Agora, eu penso que quanto mais a gente exercita, mais facilmente a gente consegue pular para um nível superior, sabe? E eu fico pensando que talvez em encarnações para frente a gente consiga chegar rapidinho na gratidão. Mas a gente já consegue. Sabe um estado de gratidão que você deve reconhecer? Por exemplo, quando a gente se emociona recebendo um passe. Você está lá na casa espírita e alguém faz uma oração e você perde a sensação de tempo e espaço. Você tem uma sensação de saciedade espiritual, nada te falta, você não consegue pensar nada e você só tem vontade de dizer obrigado, 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 meu Deus. Nada mais. Isso é um estado de gratidão, entende? Quando a gente vê um filho nascer, que a gente não sabe nem dar nome para isso. É gratidão, né? Quando a gente também está diante de alguém que está desencarnando, às vezes, depois de um grande sofrimento, ali também pode aparecer a gratidão. Quando a gente pensa, gratidão pelo tempo que a gente passou junto, né? Gratidão pelo aprendizado. A gente aqui se despede, mas logo mais a gente vai se ver daqui em breve. Gratidão pelo que a gente pôde experimentar. Gratidão por quem eu me tornei diante de você, diante do relacionamento que a gente teve. Gratidão, né? Então, assim, aí a gente vai se acostumando, sabe? Joana de Ângeles diz de que hoje o que é esforço para você, amanhã vai ser hábito. Então, a gente pode ir experimentando com um pouco de esforço, pum, daqui a pouco a gente já está lá, na gratidão. Estou me perguntando aqui a diferença de gratidão e plenitude. No livro Plenitude, da Joana de Ângeles, ela não fala sobre o estado de gratidão tão bem quanto ela fala no livro Psicologia da Gratidão. Mas eu diria que um estado de plenitude tem como atmosfera, tem como tonalidade, tem como clima a gratidão. Se você está experimentando plenitude, nesse momento você sente gratidão a Deus, com certeza, né? Porque na plenitude, eu acho que não está clara, não está explícito o sentimento de graça, né? Que é a gente se sentir
na graça. Então, por isso que eu gosto da palavra agradecer, mais do que obrigado. Porque olha só, quando eu falo a palavra eu agradeço, é diferente de eu dizer obrigado, né? Não que obrigado não seja bom, porque na palavra obrigado é assim, eu me comprometo a compartilhar com você também. Mas no agradeço tem um reconhecimento da graça, né? Tá? Emmanuel diz uma coisa bonita, ele diz assim, que na humildade a gente reconhece a grandeza de Deus. Olha isso. Na humildade eu reconheço a grandeza de Deus. Então, para que você possa sentir gratidão, você precisa ser humilde. Por isso que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de coração. Né? Porque a humildade é condição primeira para a gente progredir. Que na arrogância, eu me achando tal, não é no egoísmo, achando que eu não preciso de ninguém, aquela frase que os orgulhosos gostam de dizer, eu não gosto de incomodar, eu não peço para não incomodar. Na verdade, isso é uma defesa. A gente não pede para não incomodar porque a gente não quer dever, né? E quando a gente não quer dever, a gente está fechando as portas para a troca, para a solidariedade, para a compaixão, para a partilha, para o desenvolvimento e, claro, para a caridade que tanto nos faz bem. Bom, muito bem, já são 5h40, né? Eu já tenho que ir fechando aqui nosso diálogo, o nosso encontro. Eu queria ler para vocês um poema antes da nossa prece final, que é um poema de um português. Eu tinha que homenagear vocês com alguma coisa de Portugal, foi o que eu melhor pude. Então, é um texto de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa escreveu uma prece. Linda, gente. Então, eu queria ler a prece dele para vocês. E eu acho que o Fernando Pessoa está aqui num estado de gratidão, por isso que eu escolhi esse trechinho aqui para vocês. Olha só que bonito. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte. O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tu está, és teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Senhor, faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. Que a minha vida seja digna da tua presença, que meu corpo seja digno da terra, que minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta para o lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim, e torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me, ampara-me, dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Fernando Pessoa, no livro O Eu Profundo, Obras em Prosa. Então, queridos, eu quero agradecer imensamente esse nosso encontro, que ele seja o primeiro de muitos. Agora online eu posso ir aonde a nossa imaginação quiser, não é verdade? Então, que a gente possa se encontrar em breve. E se vocês tiverem outras perguntas que eu, porventura, não tenha podido responder, vocês podem mandar para a Filomena, e aí a Filomena me envia, e eu, na medida do possível, e se eu souber responder, vou responder com muito amor e carinho para todos vocês, tá? Eu agradeço muito essa oportunidade, quero agradecer aos espíritos amigos, a espiritualidade maior que me acompanha sempre em todas as tarefas. Eu sou imensamente grata, né? Um estado de gratidão. Então, nós vamos fazer a nossa prece agora, né? Então,
Vou convidar vocês para fechar os olhos um pouco, vocês relaxarem o corpo na cadeira de vocês, respirar profundamente, aquietar seus pensamentos, poder oferecer para você mesmo um instante de paz em que você não tem que nada. Você não tem que arrumar a casa, você não tem que pagar contas, nada. Alguns segundos de contato com o Pai. Exatamente como Jesus nos recomendou, quando Ele foi ensinar o Pai Nosso, que nós nos recolhêssemos ao quarto interior do nosso coração. É para lá que a gente vai. Para o quarto interior do nosso coração. Para a parte mais profunda das nossas almas, que é a parte mais vulnerável e mais simples. E vamos dizer, Senhor Jesus, nosso irmão que conhece as nossas dores mais profundas, conhece também as intenções das nossas ações, conhece também o nosso desejo profundo de crescer, a nossa pressa, que conhece as nossas aflições quando o medo vem, que conhece ainda a nossa fé iniciante. É a você, Mestre amado, que dirigimos a nossa prece. Muito obrigado por esses instantes de paz, esses instantes de alegria que compartilhamos aqui com esses nossos irmãos. Que essa doutrina de luz que tanto nos ampara e nos esclarece possa ser o nosso farol nesses momentos de escuridão. Que essas obras maravilhosas que Kardec trouxe para a gente possa ser o escudo, possa ser a referência, possa ser uma bússola, possa também ser o lenço que consola os momentos difíceis. Fique em nossos corações, que todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento possam sentir um grande abraço de luz da espiritualidade maior. Que assim seja.